Antes de Luffy erguer os punhos para o céu, antes de Roger sorrir para a morte, antes mesmo do mundo descobrir que existia alguém chamado Joy Boy, houve um homem que olhou para os deuses e disse: esse mundo não pertence a vocês, ele pertence a mim. E é sobre ele que vamos falar hoje. Pain aqui do Universo Pain. Hoje eu vou te contar do começo ao fim a verdadeira lenda de Rocks, ou melhor, Davy D. Shebeck, o pirata que quase virou o rei do mundo e que teve o seu nome arrancado da história à força. Se você acha que já ouviu essa história, se prepare. O que eu vou te narrar agora é a versão que o governo mundial faria de tudo para evitar que você escutasse até o final. Então bora começar. Muito antes de God Valley virar um nome proibido, ela era somente uma ilha distante no West Blue, uma terra estranha coberta por névoa, com a sua montanha icônica apontando para o céu, onde o mar parecia sempre estar em silêncio, como se lá no fundo estivesse escondendo algum segredo. Ali viviam os últimos sobreviventes do clã Davy, um povo que em tempos antigos seguia um homem chamado Davy D. Jones. Um pirata tão poderoso que por um breve momento foi chamado de Rei do Mundo. Mas toda essa fama e esse poder geraram um preço. O governo mundial caçou o clã Davy como se fossem pragas. Queimou bandeiras, destruiu símbolos e apagou seus nomes de livros e mapas. E o que sobrou foi empurrado para as sombras, forçado a viver escondido em God Valley, como fósseis esquecidos de uma era que não deveria ser lembrada. Foi ali que nasceu um menino que, com o passar do tempo, se tornou um homem com um olhar feroz, um sorriso torto e uma vontade tão grande que parecia não caber no seu próprio corpo. O nome desse homem era Davy D. Shebeck. Para alguns, somente Rocks. Para o mundo, um dia, o verdadeiro pesadelo. Desde pequeno, Shebeck ouviu histórias de um homem que carregava o mesmo D que ele. David Jones não era somente uma lenda para o menino, era também o seu destino. Enquanto o clã tentava se esconder, Shebeck treinava. Seu corpo crescia rápido e sua força assustava até os adultos. Sua espada parecia como um canhão. Cada corte explodia o chão como se o próprio ar fosse rasgado à força. E enquanto crescia, fazia sua própria reflexão sobre o mundo. Eu não vou me esconder, eu não vou fugir. Se o mundo tentou matar o nome Davy, eu vou fazer o mundo lembrar desse nome. Mas para isso ele precisava de um objetivo. Ele precisava desafiar o dono do mundo. O palco seria Marijoá, a terra onde vivem os dragões celestiais. A data, 56 anos antes dos eventos atuais de One Piece. O alvo, o trono do mundo. Rocks, ainda sem tripulação, sem títulos, sem glória, invadiu aquilo que nenhum pirata ousava olhar diretamente. Mas não foi um assalto. Foi uma mensagem. Ele sequestrou 5 reis em plena reverie, a reunião máxima dos governantes do mundo, e afundou a terra dos nobres em caos. Esfaqueou um almirante e caminhou para o lugar mais fundo da Terra Sagrada, a misteriosa Sala das Flores. Ali, pela primeira vez, o ser invisível que domina o mundo apareceu diante dele, Imu. O ser que domina o mundo, o fantasma que manda em tudo sem nunca ter o nome pronunciado. Rocks entrou naquele lugar sem medo nos olhos e sem pedir permissão. E deixou uma mensagem: eu irei voltar. Imu apenas olhou aquele jovem destemido, mas decidiu não matá-lo ali. Na fuga, o caos reinou e um almirante tombou. E no meio desse inferno, Rocks cruzou o destino com outro grande homem do mundo, o rei dos gigantes de Elbaf, o guerreiro chamado Harold. Eles se enfrentaram numa batalha tão violenta que tudo num raio de 5 km simplesmente desmoronou. E quando se deram conta, não havia mais ódio, apenas respeito mútuo. Naquele dia, enquanto fugiam juntos, Rocks fez uma promessa a Harold: se eu sobreviver, eu vou te procurar de novo e vou te convidar para mudar o mundo comigo. Shebeck não sabia, mas esse laço de respeito um dia iria se tornar uma grande ferida para ele. Depois desse dia, não teve jeito. O nome Rocks virou sinônimo de calamidade. Caçado pela marinha, ridicularizado pelo governo e desejado por bandos piratas. Shebeck tomou então uma decisão definitiva. Se o mundo inteiro iria atrás da cabeça dele, ele então iria atrás do mundo inteiro. Ele atacou um navio carregando tributos celestiais, destruiu um dos portões da justiça e saiu vivo. E com esse golpe ele ganhou tudo o que precisava: dinheiro, navios e fama. E agora sim começava a vida de pirata de Rocks D. Shebeck. Mas ele não queria qualquer tripulação, ele queria monstros. E utilizando o famoso jogo chamado Davy Back Fight, ele tomou para si os melhores homens das demais tripulações.
Cada derrota que outro capitão sofria para Shebek significava outro monstro entrando para sua tripulação. E assim, sob sua bandeira, grandes nomes foram se reunindo, nomes que hoje soam como lendas. Barba Branca, Sheik, Big Mom, Kaido, Stussy e muitos outros. Era como se o próprio oceano tivesse decidido juntar tudo que havia de mais perigoso no mundo em um só navio. Mas faltava apenas uma coisa, um lar, um verdadeiro ninho de monstros. E Rox mais uma vez resolveu tudo do jeito dele. Shebek então colocou os olhos em uma ilha chamada Hachinozu. A princípio era apenas um covil de piratas, mas após a conquista de Rox, a ilha se tornou algo diferente. Com a sua força absurda e com um certo toque de loucura, Shebek moldou a própria rocha da ilha e esculpiu um rosto colossal na montanha da ilha, transformando Hachinozu num crânio gigantesco que encarava o mar, como se a própria morte encarasse quem se aproximasse da ilha. Então nascia oficialmente o Lar dos Rocks. Esse seria o lugar que os piratas se reuniriam, onde negócios sujos seriam feitos e onde o mundo iria começar a entender que uma nova era tinha começado. E comprometido com a sua nova tripulação formada, Shebek voltou para Elbaf. Ele desejava Harold, não mais como rival, mas sim como seu aliado. Ao entrar na Ilha dos Gigantes, Shebek cruzou com o príncipe Loki, o então filho de Harold. Ele então mandou o garoto chamar o pai, mas Loki recusou, cheio de orgulho de ser um bravo guerreiro. Então Rox fez o que qualquer louco genial faria no momento. Feriu o garoto e impôs que o príncipe servisse de isca para chamar o seu pai. Após Harold voltar e ter o seu encontro com Shebek, o pirata resolve abrir o jogo. Eu serei o rei do mundo e você vai estar do meu lado. No entanto, Harold era um rei que sonhava com a paz para o seu povo. Harold conhecia o preço da guerra e sabia que aceitar aliança com Shebek seria um convite para o extermínio ao seu povo. Então Harold recusou o convite, e de novo, e de novo, e de novo. Com o passar dos anos, enquanto destruía países, afundava frotas e batia repetidas vezes de frente com Garp e Roger, Rox fez algo que ninguém esperava de um monstro do mar. Ele se apaixonou. Ele se apaixonou por uma mulher forte e orgulhosa chamada Ares, e com ela teve um filho, um menino chamado Teach. E para protegê-los, Rox não os mantiveram em Hachinozu. Mesmo que a ilha fosse o lar dos monstros, Shebek resolveu mandar sua mulher e seu filho para um outro lugar. Um lugar que, ironicamente, era o santuário e uma maldição para sua família. God Valley, a terra natal dos Davis. O lugar onde tudo começou e tudo terminaria. Enquanto isso, no meio do mar, outra peça entra em cena. Shakuya, a musa pirata que resolveu abrir mão de tudo para inaugurar justamente em Hachinozu o seu próprio bar. E esse bar se tornou o único lugar do mundo onde lendas como o próprio Shebek e o Roger podiam dividir uma garrafa de rum sem querer se matar. Ali perto do balcão, os dois inimigos poderiam se tornar até amigos, pois ali no bar existia uma simples regra, e Shaq deixava bem claro: no meu bar não há brigas. Era o único canto de paz da ilha mais caótica do mundo. Porém, o período de paz iria acabar. 39 anos antes dos eventos atuais, uma traição dentro do bando dos Rocks acendeu um curto pavio. Um dos subordinados de Rocks, em busca de lucro e poder, assassinou um dos próprios companheiros e vendeu Shaq para o governo mundial. A manobra que o governo mundial faria a seguir seria bem ousada. Em God Valley foi organizado um evento sádico que fora chamada de a caça humana. Escravos, povos inteiros e até mesmo piratas foram usados como alvos. E entre os prêmios estava Shaq, Ares e Teach. Para o governo mundial era só uma diversão, mas para Shebek isso era tudo. E assim que soube da notícia, não hesitou nem por um segundo. Reuniu sua tripulação e partiu para God Valley. Oficialmente a partida para God Valley era para salvar somente a Shaq e roubar os tesouros. Mas dentro do peito de Shebek só existia um objetivo: encontrar, salvar sua família e não deixar que o clã Dave fosse exterminado. Mais uma vez o destino brinca com Shebek nesse momento. Ele novamente cruza com Harold, mas agora o Rei dos Gigantes está preso às correntes invisíveis do governo mundial. Após solicitar uma conversa privada com Harold, Shebek revela tudo ao Rei dos Gigantes. O meu nome verdadeiro é Dave de Shebek. E não estou indo para God Valley por glória, mas para salvar minha esposa e meu filho. Harold entende a situação, mas carregando o peso da decisão de seu povo, ele decide recusar ajudar Shebek, sendo essa a última vez que ambos se viram. God Valley se tornou o grande epicentro de conflitos. De um lado, os dragões celestiais se divertindo com seu jogo, e do outro lado, piratas como Rox e Roger. Rox chegou à ilha como um furacão, anunciando para o seu bando
que eles tomariam tudo daquela ilha. Mas na primeira brecha que houve, Rox se separou de seu bando e foi para o interior da floresta. Ali, longe de todos seus companheiros, ele finalmente encontra o que queria, sua mulher e seu filho. Eles podiam fugir, poderiam até recomeçar tudo em outro lugar, talvez até o reino de Lulúzia, como eles haviam combinado. Mas o governo mundial não estava para brincadeira. Os Cavaleiros de Deus entraram na jogada, assim como o ser que controlava tudo por detrás das cortinas. Imu também desceu ao campo de batalha, mas dessa vez não como sombra, mas utilizando o corpo de um dos anciões, numa forma monstruosa, misturada, algo quase que demoníaco. Barba Branca então, junto a Rox, pergunta do que se tratava aquele ser. Shebeck, com um sorriso no rosto e um olhar insano, então responde: aquilo é o mundo. Então uma batalha que não era somente física, mas sim ideológica começa. Imu confunde Shebeck com David Jones, e então despeja para cima do pirata séculos de ódio. Shebeck sorri e mais uma vez encara o ser. Eu não sou David Jones, mas a promessa dele continua comigo. Eu vou te tirar do seu trono. Porém, o inimigo não era um ser que poderia ser derrotado com força bruta. O mundo queria apenas matar Shebeck. O ser queria algo pior, queria usar Shebeck. Utilizando uma maldita técnica, Imu crava suas garras no corpo de Shebeck e começa a corromper sua mente, seu sangue e seu corpo. Os caninos de Shebeck começam a crescer, sua pele se escurece, asas demoníacas rasgam suas costas. Shebeck fazia de tudo para resistir, liberando o hack do rei para todo lugar, fazendo isso tentando se manter consciente, tentando proteger sua família, tentando cumprir a promessa, mas aos poucos a vontade do homem foi cedendo à vontade da maldição. Então Imu lhe ordena: você vai exterminar todo o clã Dave por mim e vai matar todas as almas vivas que estão em God Valley. Aquele que sonhava em se tornar o rei do mundo acabara de virar marionete daquele trono que ele jurava destruir. E então o inferno começa. O primeiro a sentir a fúria do novo Shebeck transformado foi Kaido. Com apenas um soco, ele já fica fora de combate. Big Mom tenta atacar, mas foi chutada como se fosse um brinquedo. Barba Branca, com seu poder da Gura Gura no Mi, ainda consegue bloquear um golpe de Shebeck. E o choque entre a espada de Rox e o poder de Barba Branca faz com que uma das montanhas de God Valley desmorone. Enquanto isso, Ares corria com Tite nos braços, em rumo ao mar. Porém, atrás dela estava Shebeck, que um dia foi o seu marido, e à frente dela estavam os canhões da marinha, e parecia o fim para ela e para o filho. Mas então uma última esperança aparece para salvá-la. Um jovem que um dia seria conhecido como o Homem da Libertação, Bartolomeu Kuma. Usando seus poderes, Kuma consegue teletransportar Ares e Tite para longe de God Valley, arrancando-os por um fio das garras da morte. Mas para Rox, a sensação que ficava é como se ele tivesse perdido tudo, e é nesse ponto que a tragédia atinge o seu ápice. Com a esposa e filhos aparentemente mortos, e também controlado por Imu, Shebeck ficou sem nada que o prendesse à sanidade. Imu novamente ordena: acabe com todas as formas de vida dessa ilha. E para impedir que todo mundo fosse massacrado ali na ilha, dois homens decidem carregar o peso que mais ninguém poderia suportar: Goldie Roger e Monkey D. Garp. Eles liberam seu hack ao máximo, chamando a atenção daquele que um dia foi rival de ambos, e talvez em algum nível poderia até se tornar seu aliado. Rox virou-se para eles com os olhos tomados por escuridão, e por um instante algo brilha por trás do vazio. Uma voz, quase que um sussurro, não pelos lábios, mas direto pela mente deles. Shebeck implora: Garp, Roger, por favor, me matem. Era o último pedido de um homem preso dentro da sua própria carne, e a luta que se seguiu foi o auge da Era dos Monstros. Golpes que rachavam o céu em duas partes. A montanha de God Valley foi completamente destruída, e até o mar por volta de God Valley parecia querer fugir daquela luta. Roger e Garp lutavam com os olhos cheios de lágrimas, sabendo que ali não era somente um monstro, era um homem pedindo para ser libertado. E sem alternativas, Roger e Garp decidem unir suas forças e apostar tudo em um único ataque. Um soco que carregava toda a justiça de Garp, um corte que canalizava todo o hack do futuro rei dos piratas. Dois homens, dois sonhos, duas vontades humanas unidas para derrotar aquele que nem mesmo os deuses conseguiam mais controlar. E então, o silêncio. O corpo de Rox caiu em sua terra natal. O homem que queria ser o rei do mundo morreu sem realizar o seu sonho. Mas não morreu como um covarde. Morreu lutando contra o próprio destino. Depois de God Valley, o governo mundial fez o que sempre faz quando algo os ameaça: apaga da história. Sumiu com a ilha dos mapas, proibiu o nome de ser pronunciado, enterrou documentos e torceu a história para que tudo não passasse de mais um acidente.
mas o mar não esquece tão fácil. Dos escombros da tripulação de Rocks surgiram grandes nomes: Barba Branca, Big Mom, Kaido, cada um carregando um pedaço da loucura, da ambição, da chama que She-Bek carregava. E longe dali, em algum canto do mundo, um menino crescia. Um menino carregando o sobrenome de uma família agora extinta. Alguém que um dia você aprenderia a chamar de Marshall Bittich, ou o Barba Negra. O filho de um homem que o mundo tentou apagar, herdeiro de um sonho inacabado. Será que fica para ele a missão de cumprir a promessa que She-Bek não conseguiu? Será que o Den, seu nome, é o eco final da vontade de David Jones? Essa resposta fica para outro vídeo. Olha, se você ficou até aqui, é porque esse tipo de história corre na sua veia e você adora. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o sonho de She-Bek vai renascer nas mãos de Barba Negra? Ou será que esse sonho vai renascer nas mãos de alguém que ainda não percebe o destino que carrega? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!